Oi, pessoal, tô passando aqui para contar uma história para vocês que aconteceu comigo. E essa história que eu vou contar para vocês é o dia que eu me senti, de certa forma, que o pastor da minha igreja usou a minha vida e a do meu esposo para poder atacar uma outra pessoa, e eu vou contar a história certinha para vocês agora. O pastor que estava na minha igreja saiu e entrou esse novo pastor. Entrando esse novo pastor, o pastor pediu para conversar comigo e com meu esposo e disse para a gente o seguinte, que queria que a gente fosse para a missão, trabalhar como agente missionário. E para mim, até então, tudo bem. Que o casal que estava na missão até então sairia, não poderia mais ficar na missão. Quando questionado o que aconteceu, né, ele simplesmente falou que a mulher, a esposa do homem que até então estava na missão, estava mandando nudes para ele. E nisso ele aproveitou, me chamou para dar uma palavra num culto de missão. Eu dei uma palavra naquele culto de missão e ele marcou o dia para consagrar a gente, né, como os novos agentes missionários no lugar daquele casal. Aquela mulher pegou e ligou pro meu marido, dizendo que era pro meu marido ter cuidado com esse atual pastor, porque ele não era boa pessoa e que era para ele ter cuidado. E meu esposo, acho que também na hora do nervoso, ele entendeu que ela estava falando assim, que era para ele ter cuidado em relação a mim. Ele falou, ela, ela chegou a mencionar que era para ele ter cuidado com a aproximação dele em cima de mim. Porém, assim, eu falei assim pro meu esposo na hora assim, não tem nada a ver, e não tinha mesmo, porque não é uma pessoa assim a qual faz o meu tipo, e mesmo se fizesse, eu tenho um carinho muito grande pela esposa dele, e não faria isso, jamais. Enfim, ligou meu esposo, acho que também tomado pela raiva, ele comentou no culto. Toda a igreja meio que virou a cara para mim, eu fui taxada como a suposta amante do pastor. Depois aquilo foi se apaziguando, porque algumas pessoas também foram vendo que eu não tinha relação nenhuma com ele, né? E também Deus usou pessoas para falar, que Deus usa, Deus cuida dos seus, né? Eu fui na justiça para descobrir quem tinha feito a suposta ligação, porque até então nem eu nem meu esposo a gente desconfiava, mas a gente não sabia que tinha sido ela. A gente desconfiava que poderia ter sido ela. Então, fomos à polícia, delegacia da mulher. Na delegacia da mulher descobriram, essa mulher veio igual maluca, atrás de mim e do meu esposo, dizer que não era bem isso, por favor que a gente tirasse a denúncia, ela e o esposo dela, porque ela ligou ela era também bem espertinha, que ela ligou pelo telefone do esposo dela, né? Enfim, ela veio, o antigo pastor conversou comigo e com meu esposo, pediu pra gente não seguir à frente, porque isso não era coisa de crente, e acabamos apaziguando isso tudo. Não seguimos, né, essa questão. Eu acredito assim que eu deveria até ter seguido, por quê? Porque
no fundo, tinha algo relacionado a esse pastor e essa mulher. Eu não sei o que, mas hoje em dia eu meio que desconfio o que poderia ter sido. Por quê? Porque atualmente esse pastor saiu da minha igreja. E ele saindo da minha igreja, porque ele estava tendo um relacionamento com uma pessoa da minha igreja. Então eu acredito que ele pode sim ter tido um relacionamento com essa mulher, porque ninguém manda nudes para outra pessoa assim do nada. E como ele pegou a igreja para cuidar, ele não queria ter vínculos com ela, acredito, naquele momento, porque ele estava pegando a igreja, poderia talvez ser uma coisa perigosa para ele. Ele resolveu desfazer tudo e ela meio que também não estava aceitando. Esse é o que eu acredito. Então, hoje, assim, claro que eu agi pelo conselho do antigo pastor, porque ele disse que isso não é coisa de crente, a gente ficar indo para a justiça. Mas eu acredito que nesse momento eu deveria ter seguido em frente para que coisas caíssem por terra, histórias caíssem por terra. Infelizmente, a chegada desse novo pastor foi muito ruim para minha igreja. Muitas pessoas saíram machucadas, magoadas. A igreja decaiu bastante. Ele não, mesmo tendo gravações, ele não confessa que ele errou, diz que forjaram para ele, mas eu acredito que ele acabou usando a minha vida e a do meu esposo para atingir aquela mulher, aquele casal, entendeu? E é isso, pessoal. Então, vou falar para vocês terem cuidado. Tá dentro da igreja? Ora mesmo. Cuidado para não deixar ser usado por ninguém, mesmo dentro da igreja. As pessoas que estão na igreja são pecadores como eu e você. Elas não são diferentes da gente. Então, assim, que hoje você venha tomar cuidado com as pessoas, porque você pode entrar numa confusão a qual nem sua é. Foi o que acabou acontecendo comigo e com meu esposo, porque a gente acabou pegando algo para nossa vida que nem era pra gente, entendeu? O atrito era entre os dois, e porque a gente foi pra missão, e porque eu dei uma palavra, aquela mulher se enfureceu e veio contra a minha vida. Meu esposo não vigiou, falou demais no culto, contou o que tinha acontecido, e eu acabei sendo taxada como a suposta amante do pastor, sem ser. Mas é o que eu quero deixar para vocês e tá aqui meu relato. Ainda tem muitas coisas para contar para vocês que aconteceu dentro da igreja. Eu já passei muitas coisas dentro da igreja. Eu confesso para vocês que hoje em dia, por mais que eu tenha muita fé em Deus e continue na igreja, eu esfriei em algumas partes, sim. Não tenho vontade de ter cargos nem nada na igreja, porque já aconteceu muitas coisas comigo dentro da igreja. Eu sei que só recebe pedrada árvores que dá fruto, mas nesse momento eu quero ouvir e aprender de Deus. É o que eu queria deixar para vocês. Tchau, tchau.